Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Para quem já me conhece, sabe, eu sou Michele Bonaretti. Nós estávamos estudando a carta aos Romanos, terminamos na semana passada os últimos capítulos, abordamos, sobre as exortações práticas do capítulo 12 ao 16 e hoje, como eu avisei na semana passada, nós vamos começar a carta aos Gálatas. Mas antes, se for o seu primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. No site do projeto eu também já deixei disponibilizado todos os estudos bíblicos que nós fizemos até hoje, além das orações da palavra. Bem, conforme eu acabei de falar, hoje nós vamos entrar já na carta aos Gálatas, mas antes eu quero lembrar a vocês que eu cito no livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Eu descrevo no livro, faço uma comparação do comportamento fleumático, mostrando as características da igreja em Filadélfia. O livro, como eu já mencionei, é um estudo sobre o comportamento humano baseado nas características das igrejas do Apocalipse bíblico. E eu deixo aqui registrado que, para além da localização geográfica, 7 estágios ou 7 eras da Igreja de Cristo, eu venho mostrar que eu trouxe, na verdade, venho mostrar aqui uma reflexão e uma visão inovadora sobre o tema. Ao mergulhar ali na leitura das 7 igrejas e comparar ao meu próprio temperamento, eu percebi que as mensagens eram direcionadas a 7 tipos distintos de comportamento humano. Ou seja, a mesma metodologia aplicada por Cristo em seus sermões. Como eu já avisei, o livro está disponível em e-book no site da Amazon e para quem quer adquirir o livro físico, basta mandar um e-mail para o site do Projeto Orais Sem Cessar. Bem, hoje nós vamos começar então o capítulo 1. Assim como nós vimos no estudo da carta aos Romanos, a carta aos Gálatas também tem esse foco, essa mensagem central da carta aos Romanos, que é a justificação pela fé em Cristo. Paulo defende que a salvação é um presente de Deus, acessível a todos, independentemente de sua origem étnica ou a sua prática religiosa. Ele alerta aos Gálatas sobre a influência de falsos mestres, que promove a necessidade da circuncisão e das obras da lei, reafirmando que a liberdade em Cristo deve ser preservada. Assim, a carta exorta os fiéis a viverem segundo o Espírito e não conforme a carne. A carta aos Gálatas tem uma relação controvérsia ali dos judeus, descrita no capítulo 15 lá do livro de Atos. Para quem tem acompanhado os estudos do Projeto Orais Sem Cessar vai lembrar, ou se você quiser dar uma lida lá no capítulo 15 do livro de Atos, onde é relatado um concílio ali em Jerusalém, exatamente para discutir essa circuncisão sobre os gentios. Está escrito ali assim, no capítulo 15, inclusive o título do capítulo é A Controvérsia sobre a Circuncisão de Gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, ali da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei
de Moisés. Ou seja, conforme a gente leu, já estudou lá em Atos, os cristãos, os novos cristãos judeus, né, porque os que primeiro começaram a aceitar o Senhor Jesus eram judeus, ainda cumpriam ali as leis de Moisés. E eles começaram ali uma discussão se os novos convertidos, os gentios, os não-judeus, eles também deveriam cumprir a mesma lei que eles cumpriam para assim receber a salvação que eles estavam recebendo. E a carta aos Gálatas é exatamente por conta dessa controvérsia, dessa discussão, desse concílio que teve lá no livro de Atos, né? Então, lá em Atos, nós vimos que muitos dos primeiros cristãos, por serem judeus, continuavam vivendo de acordo ali com a lei de Moisés. Eles ofereciam holocausto, faziam todos os rituais que sempre fizeram, mantendo-se como nós vimos ali, inclusive distantes dos gentios, né? Porque eles se achavam gentios impuros, enfim, conforme nós já falamos anteriormente. Com a entrada dos gentios na fé, né, ali na fé cristã, fez com que a igreja discutisse sobre diversas questões práticas, e dentre elas está descrito essa da circuncisão, porque, como nós sabemos, os judeus são circuncisos, né? Então, ao se lavar, eles ainda discutiam o caso da circuncisão, ao se lavar, né? A questão da higiene, o comer, enfim, a praticar todo o modo de viver dos judeus. Tanto judeus e gentios que tinham se tornado judeus, né, aqueles gentios que tinham se convertido ao judaísmo, insistiam nesse molde judaico que deveria os novatos, os novos cristãos deveriam praticar agora também a mesma lei que eles praticavam. E por essas questões que o apóstolo Paulo se levantou, né, para questionar ali, para neutralizar essa ação judaizante, vamos chamar assim, que estava prejudicando a igreja ali na região da Galácia. Além da justificação pela fé, temos também como mensagem central ali da, da carta aos Gálatas essa liberdade cristã, no que se refere à liberdade, né, dessa escravidão, do legalismo, ou seja, o uso da lei como guia da vida espiritual e não a justificação pela fé, como na verdade a gente ainda vê atualmente, né? Uma atitude legalista produz uma escravidão espiritual, e como a gente viu agora, até uma pregação aí da pastora Helena Raquel, como as pessoas usam, inclusive, como arma para ocultar pecado, esse legalismo, né? Essa escravidão espiritual, essa fachada, essa imagem puritana, né? Muitos ainda continuam preocupados no cumprimento de tarefas, na sua autoimagem, e dão lugar à carne, né? Se esquecendo do espírito, e uns ainda, inclusive, aproveitam dessa imagem de santidade para cometer pecados. No capítulo 1, lá na carta aos Gálatas, Paulo começa exortando a igreja ali, né, a sua inconstância na fé. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E logo em seguida, Paulo vai falar de si mesmo, né, de como ele passou de um defensor da fé judaica para defensor da fé cristã. Ele fala, né, que ele, ainda quando jovem, já tinha recebido toda a preparação teológica, afirmando ter sido fariseu, e por ser, inclusive, fanático, tinha decidido eliminar o evangelho de Cristo, perseguindo ali os cristãos, né, julgando assim, está fazendo a vontade de Deus. Mas, como a gente viu, estudou, ao ser enviado para a Síria para perseguir os cristãos, encontrou-se com Cristo no caminho para Damasco, onde aconteceu ali a sua conversão. Paulo faz um resumo do ocorrido para mostrar à igreja ali que nosso dever é agradar a Deus e não aos homens. Inclusive, ele fala isso: procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Paulo estava preocupado com a inconstância e a instabilidade deles aos, né, ter passado das suas convicções doutrinárias, segundo o estudo bíblico recebido por ele, né, passado para o legalismo, deixar de receber a salvação pela fé por Cristo para começar a seguir a lei. Os que queriam manter ali as doutrinas judaicas desafiavam os ensinamentos que Paulo tinha dado à igreja. Por esse motivo, Paulo começa se defendendo, mostrando que o evangelho anuncia a salvação pela fé, e é a fé em Cristo que conduz uma vida cheia do Espírito e de vitória sobre o pecado, enquanto o esforço humano, mesmo guardando a lei, leva à derrota. E claro, não tem salvação nenhuma com isso. No capítulo 2, Paulo continua a sua defesa com esses argumentos históricos, demonstrando ter sido aceito, inclusive pelos líderes da igreja em Jerusalém, né, uma viagem que fez 14 anos depois da sua conversão. Paulo percebeu que precisava ser feito algo, né, contra essa questão levantada pelos os judaizantes, mas um confronto entre Paulo e os judaizantes poderia, ele não fez um confronto direto com eles para não causar uma divisão ali na igreja, porque toda questão levantada, existem aqueles que ainda não têm muito conhecimento das escrituras ou até mesmo uma revelação do Espírito, um direcionamento do Espírito, são novos na fé, as pessoas tendem a seguir, ao invés da verdade, aqueles que lhe agrada mais. Ah, porque aquela pessoa é mais tempo na igreja, tem mais intimidade comigo, eu vou para o lado dela e não, às vezes, muitas das vezes, para o lado da verdade. Então, Paulo se reuniu com os dirigentes da igreja judaica em Jerusalém e a igreja gentia. E nessa reunião, a gente percebe ali que Pedro e Paulo, né, eles tinham recebido ali ministérios diferentes um do outro. E até então eles nem nunca tinham tido desavenças por causa disso. Mas os apóstolos então reconheceram ali que Paulo recebeu um ministério especial à incircuncisão sobre os gentios e Pedro recebeu um ministério sobre a circuncisão, né, sobre os judeus. Paulo faz inclusive uma repreensão a Pedro ali nesse concílio, nessa reunião, aliás, por causa do evangelho, né? Porque Pedro foi, na verdade, o primeiro que proclamou o evangelho aos pecadores, pregando ali primeiro aos judeus, né? Também viu ali o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, sobre os gentios, recebeu a revelação de Deus para não considerar impuros gentios, né? O Senhor mostrou ele em visão, porque o Senhor mostrou para ele, inclusive, que foi o próprio Deus que purificou os gentios, que não era para Pedro tomá-los como imundo. Mas, ainda assim, Paulo começou a queixou-se, né, contra Pedro por separar os cristãos gentios dos cristãos judeus, pois Pedro estava dando a entender que os cristãos gentios eram espiritualmente inferiores aos cristãos judeus. E até Barnabé ali se pendeu para o lado de Pedro, teve esse mesmo entendimento que Pedro. E por isso, esse problema precisava de uma intervenção antes que piorasse, né? Antes que aumentasse, se agravasse. E que mais pessoas, inclusive, poderiam sair da igreja, né? Se sentindo menosprezadas uns em relação a outros. Então, Paulo o repreendeu na frente de todos, não com o sentido para causar briga, confusão, mas para que todos ficassem claro que aquela não era uma atitude correta. Ele estava ensinando que ele próprio seria grande pecador se voltasse a confiar na lei para a salvação. É isso, exatamente isso que ele chamou a atenção de Pedro, né? Conforme está escrito no verso 17, ele fala assim: mas se, procurando ser justificado em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele está falando, né? Se eu torno a edificar, se eu torno a levantar a lei, aquilo, né, que destruir,
a mim mesmo me constituo transgressor. Então, Paulo precisou explicar ali na frente de todo mundo e Pedro acabou reconhecendo que o que eles estavam fazendo era errado. Paulo vai reforçar ali no capítulo 2 dos versos 15 ao 18 que, tratando-se de salvação, não existe meio termo. Ou somos salvos por Cristo, ou não seremos salvos por nenhum outro meio, inclusive pela lei. E que se, inclusive depois de sermos justificados diante de Deus pela fé em Cristo, voltarmos àquela vida pecaminosa, àquela vida mundana, nós nos tornaremos ministros do pecado e não de Cristo. O livro a Carta aos Gálatas é um livro curtíssimo, são apenas 6 capítulos. Como a gente tem estudado de pouquinho em pouquinho, hoje nós vamos ver apenas esses dois, ter apenas mais 2 aulas. Na próxima aula nós vamos ver o capítulo 3 e 4, depois 5 e 6, para partir para a próxima carta. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu ainda vou te convidar a visitar o Instagram do projeto Orais Sem Cessar. Eu tenho deixado orações diárias, manhã e noite, orações curtas, 1 minuto de oração guiada na parte da manhã com salmos e 1 minuto de oração guiada para descanso à noite. Te convido a visitar as orações guiadas no Instagram do Projeto Orais Sem Cessar, @Projeto Orais Sem Cessar. Te vejo lá.